A gente vai ter agora uma série de reports da equipe do XBR, basicamente vamos ter o meu report, o report do Júlio, depois um report sobre os cursos e sobre os X fóruns regionais e um pouquinho mais à frente a gente vai ter aquele momento de microfone aberto, que é o Fale com o PTT. Bom, então falando sobre a equipe de ativação. Eu queria mostrar algumas estatísticas para vocês e falar um pouquinho de como foi o ano de 2017, bem rapidamente. Esse gráfico que está sendo projetado, ele mostra os chamados de ativação e migração fechados, né, atendidos e concluídos durante o ano de 2017, não só pela equipe de ativação do NIC-BR, que faz o atendimento na maior parte das localidades, mas aí também incluem-se os dados de todas as localidades do PTT, inclusive aquelas que a RNP tem faz o atendimento aos usuários, inclusive daquelas nas quais a RNP faz o atendimento dos usuários. Então a gente vê aí que teve um total de 2.307 chamados fechados. A maior parte dos chamados é de São Paulo, depois vem o Rio de Janeiro, depois vem o Rio Grande do Sul, depois vem Fortaleza e depois vem os outros. Esses são chamados de ativação, migração, que inclui ativação de novas portas para a gente que já está conectada, não inclui só ativações novas. É um gráfico similar, mas mostra aí chamados de VLAN, MAC, troca de MAC, provisionamento de VLAN, troca de MAC, e chamados sobre número de prefixos, mudança de número de prefixos, ou coisas parecidas. Então, de novo, a gente tem mais chamados em São Paulo, seguidos pelo Rio Grande do Sul, depois Rio de Janeiro e depois Paraná. Temos aí 1.931 chamados fechados. Esse gráfico ele mostra o número de chamados abertos versus fechados ao longo do último ano. Ele pega um pouquinho do final do ano passado, aí eu coloquei dados desde outubro do ano passado até novembro deste ano. Então, de forma geral, tirando o último mês, o mês de novembro, onde a gente teve um número de chamados um pouquinho mais baixo, a gente tem um crescendo aí, né? A gente pode ver que os chamados o número de chamados tem crescido mês a mês, na média. Se a gente fosse um pouquinho mais para trás nesse gráfico, a gente veria que isso é uma tendência que continuaria no tempo, né? Ou seja, antes de 2017 o número de chamados mensais era menor. É interessante notar que muitos previram aí que com o início da recuperação da cobrança em São Paulo, né, a gente teria um número de desativações muito grandes e uma tendência à diminuição do número de chamados, do número de participações. Não é isso que a gente vê, pelo menos nesse gráfico aqui, a gente não consegue ver isso, não. Bom, o mesmo gráfico aí agora para os chamados de VLAN, MACs e prefixos. Né, também a gente vê um certo crescendo aí no gráfico. Nota que esses dois últimos gráficos que eu mostrei, o fundo do gráfico não é o zero, né? Ele tá aí, ele começa no 50, depois vai para o 100, não, 50. Esse eu não consigo enxergar quem é, mas 100 ou 105. Bom, enfim. Agora, esse gráfico aqui, eu acho que mostra um pouquinho o nosso esforço. Esse gráfico mostra a duração dos chamados de ativação e migração
aí em todos os PTTs. Então, o que esse gráfico mostra? A gente pega, eu peguei os chamados de ativação e migração fechados em cada mês e olhei quanto tempo eles permaneceram abertos, quanto tempo demorou o atendimento, desde que o participante abriu o chamado até que ele foi concluído, até que o atendimento terminou. E daí eu tracei duas linhas aí, a média desse valor mensalmente, que é o gráfico verde, e a mediana, que é o gráfico laranja, que está embaixo. Por que mediana? A mediana ela exprime melhor um valor típico, né? Ela tira um pouco os outliers, né? Os pontos fora da curva. Se eu tenho um chamado que foi muito rápido, um chamado que demorou muito no meio de um monte, a média é bastante alterada, mas a mediana ela não é alterada, né? Então, a gente vê aí uma evolução também de, pelo menos desde o início do ano, de queda no tempo de atendimento, de forma geral. Esse mesmo gráfico com o tempo puxado um pouquinho para trás. Então, aí eu peguei desde 2015, só para vocês terem uma ideia melhor da evolução de como andam aí os atendimentos, em particular os atendimentos de ativações e migrações nos PTTs. São dados de todas as localidades em conjunto. Então, esse gráfico mostra que no final de 2015, isso mesmo, no final de 2015, em outubro de 2015, a gente tinha um tempo típico de atendimento de cerca de 100 dias, ou de um pouco mais do que 100 dias no PTT. Então, eram mais de 3 meses para o atendimento de um chamado. E agora, em novembro, a gente tem um tempo de atendimento que está em torno dos 40 dias, um pouco menos do que 40 dias na mediana aí do atendimento dos chamados. Em particular, se a gente pegar o PTT de São Paulo, a gente tem 30 dias, 33 dias, para ser mais exato, aí, com dados do último mês, o tempo típico de atendimento de um chamado aí de ativação ou migração, né? Então, isso é resultado de várias ações, né, de mudanças na equipe, de mudanças de procedimento, de automatizações, por exemplo, a automatização da quarentena, que foi feita no ano passado, as communities que foram feitas esse ano e outras, né? De forma geral, colocar aqui alguns pontos de destaque, né? Os analistas aí atenderam um total de 7.127, fizeram 7.127 interações aí em chamados, em 5.707 chamados diferentes, atendendo 1.865 sistemas autônomos distintos aí durante esse ano. O número de chamados tem sido crescente, eu já falei isso, só para reforçar. E o tempo típico de ativação e migração em São Paulo tem sido, com dados de novembro de 2017, de 33 dias corridos. Ainda como pontos de destaque aí para a atuação da equipe de ativação no XBR, então a implantação de communities, que a gente participou junto com a equipe de engenharia, tanto em São Paulo, Rio de Janeiro, em Santa Maria e João Pessoa. Então, Santa Maria e João Pessoa, em particular, são localidades novas, são PTTs novos que foram criados esse ano, e agora, então, todos os PTTs novos já estão entrando com a funcionalidade de communities, com a quarentena automatizada e outras funcionalidades. E nos demais, isso está sendo implantado aos poucos, como foi o caso do Rio de Janeiro esse ano, ou o caso da quarentena automatizada em Fortaleza. Então, a gente já tem a quarentena automatizada, aquela que você acessa o website e manda fazer o teste e ver os resultados, no Rio de Janeiro, Santa Maria, João Pessoa e Fortaleza. E alguns outros destaques, alguns que não são muito visíveis para vocês, mas que contribuem, por exemplo, para a diminuição dos tempos de atendimento, né? A equipe de ativação ela desenvolve uma série de automatizações, usando Ansible, usando scripts em Python, e isso, aos poucos, vai colaborando para melhorar o atendimento, melhorar os tempos, e melhorar a qualidade de atendimento também. A gente também tem desenvolvido
isso é algo que não aparece para fora, um sistema de gerenciamento e base de dados para o XBR, um sistema novo, né? E a gente fez o desenvolvimento aí do sistema das emissões de fatura e na parte da cobrança em São Paulo, dentro do Meu-X também. Bom, então era isso. Sobre a equipe de ativação, era o que eu tinha para falar. Por incrível que pareça, consegui falar dentro dos meus 10 minutos. Milton, anota aí, foi a primeira vez em 10 anos do NIC-BR que eu consegui falar dentro do meu tempo. Tenho 20 segundos ainda, vou ficar aqui enrolando até acabar, né? Também não pode ser antes, né? Bom, mas é assim. Não, as perguntas no final, né? Depois vai ter o momento lá do Fale com o Nick e a gente abre a pergunta para todo mundo. O pessoal diz aí que a qualidade de atendimento diminuiu depois da cobrança, né? Eu espero pelo menos ter mostrado no nosso gráfico que, primeiro, não é nossa intenção diminuir a qualidade de nada. Segundo, a gente tem trabalhado para melhorar a qualidade e a gente tem algumas métricas que a gente acompanha e a gente tenta garantir com o trabalho que essas métricas venham melhorando ao longo do tempo. Bom, então, Júlio, por favor.